Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 24 de setembro de 2012. Eleições UFO. 2 candidatos vão disputar o segundo turno e, para promover a democracia e informar a comunidade acadêmica sobre as propostas, nós vamos entrevistar os candidatos. Começamos com o professor Dr. Elmiro Rezende. Na última semana foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e um grupo se reuniu para conscientizar os motoristas sobre as vagas reservadas no trânsito. Educação em prosa. Professores universitários debatem temas importantes pertinentes à universidade e tem os destaques do esporte com Amanda Barbosa. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Na última semana foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e um grupo se reuniu para conscientizar os motoristas sobre as vagas reservadas no trânsito. Usando faixas e apitos, este grupo parou o trânsito no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Duque de Caxias. O objetivo era conscientizar os motoristas e alertar sobre o uso indevido das vagas reservadas para pessoas com deficiência. Carolina é mãe de Pedro, que tem 6 anos e nasceu com uma deficiência rara que impede os movimentos. Depois de ser agredida verbalmente por motoristas que não respeitaram as leis, ela decidiu promover a campanha Eu Respeito as Vagas e Você. Essa ideia do movimento nasceu da necessidade de conscientizar a população e respeitar as vagas especiais, porque eu estacionava com meu filho e quando eu dizia para o motorista que ele estava errado, eu era recebida com muita agressividade. Então eu notei que era preciso fazer uma coisa maior, né? E dar voz a esses pais que às vezes têm vergonha ou têm medo, né, de estar manifestando essa indignação. No dia especial destinado à luta da pessoa com deficiência, os motoristas ouviram atentos a manifestação e concordaram com o tema abordado. Ninguém respeita faixa nenhuma, legislação nenhuma. Porque se elas foram destinadas a isso, elas têm que está respeitando as normas, né, que são feitas para o trânsito. Tem que respeitar os deficientes. A reserva da vaga para veículos que transportam pessoas com deficiência é garantida em lei e o desrespeito leva à multa e à perda de 3 pontos na carteira de habilitação. Mas para Carolina ainda é pouco. A multa aumenta de R$ 51 para R$ 191 e que o motorista perca o direito de dirigir por 6 meses. Essa é a nossa luta. Uberlândia tem a segunda maior frota de veículos do estado e 300 vagas destinadas a pessoas com deficiência que muitas vezes não são respeitadas pelos motoristas. As vagas existem, a lei existe, mas a pessoa tem que ter consciência, ela tem que saber que aquela vaga não é dela nem por um pouquinho. Newton era militar naval e tomou um tiro há 32 anos, quando perdeu o movimento das pernas. Para ele, além do desrespeito com as leis, falta punição e fiscalização. O que está faltando é educação de trânsito, né? E as pessoas não respeitam as vagas, na verdade não respeitam nem as leis dos trânsitos normais, né? E veja agora como fica a temperatura nesta terça-feira. No Triângulo Mineiro, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Uberlândia, tempo frio pela manhã, à tarde e à noite a previsão é de chuva a qualquer momento. A mínima prevista 19 graus e a máxima 29. Confira o tempo em outras regiões do estado. A terça-feira em Campina Verde é de tempo parcialmente nublado. Previsão de chuva a qualquer momento, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Sacramento, o dia amanhece nublado. Possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Prata, a previsão é de sol pela manhã, possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 22 e 31 graus. A terça-feira em Lagoa Grande será de sol pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Professores universitários debatem temas importantes pertinentes à universidade uma vez ao mês no programa Educação em Prosa. E uma equipe do TV Notícias esteve lá para conferir.
Um ambiente descontraído para um debate sério. Esta é a proposta do programa Educação em Prosa, idealizado pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia em parceria com a Rádio e TV Universitária. A gente sentiu justamente a necessidade de promover uma maneira mais descontraída de falar sobre questões de sala de aula. A gente tem muitas ocasiões mais formais, né? Nós temos congressos, eventos científicos em que todo mundo faz apresentação de trabalhos acadêmicos, pesquisas. A nossa proposta aqui é que a gente traga as pessoas para fazer uma discussão informal. Em cada edição será convidado um professor da UFO ou de outra instituição de ensino da cidade. O mesmo levará um assunto para ser discutido com outros acadêmicos. Todos os encontros vão acontecer sempre com um convidado, que é um professor UFO ou de outra universidade, né, que vai vir falar sobre um tema de interesse para a prática docente universitária e que seja de interesse de todas as áreas. Vai ter uma mediação desse professor, né, UFO, e ela deve acontecer uma vez por mês, a partir de agora. O primeiro programa em caráter experimental já aconteceu. Até dezembro, outros 3 serão gravados e já existe a pretensão de que ele continue no próximo ano. A gente está contando para dezembro essa primeira fase que a gente está chamando de uma fase piloto, né, que a gente está testando o formato, está dando visibilidade ao projeto, convidando as pessoas para que elas comecem a conhecer mais dessa proposta, desse tipo de formato mais informal de debate, né? A gente acredita que sim, daí em 2013 começa já um formato que a gente está chamando mais de permanente. Eleições UFO 2012, 2 candidatos disputam o segundo turno e depois do intervalo a gente entrevista um deles. É o doutor Elmiro, que vai falar sobre as propostas para a comunidade acadêmica. A gente volta já. Biometria. Já ouviu falar? Biometria é uma técnica moderna e segura de reconhecimento das características humanas. Ela será utilizada em várias cidades nas próximas eleições. No Brasil, a Justiça Eleitoral já cadastrou as digitais de mais de 7 milhões de eleitores que vão utilizar o sistema. Biometria é o futuro chegando. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Tem o tamanho de um continente. Tem tantos rostos e raças, é o mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Foi o povo que fez a lei da ficha limpa com mais de 1 milhão de assinaturas. A ideia é impedir a eleição de políticos caçados e de candidatos com história suja. Uma boa limpeza é muito importante. Ficha limpa. O Brasil precisava de uma lei assim. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Já estão abertas as inscrições para o 7º Congresso de Alfabetização e 5º Congresso de Educação Infantil e de Educação de Jovens e Adultos, NEIAP, da Universidade Federal de Uberlândia. O evento acontece de 11 a 14 de novembro no Campus Santa Mônica. O congresso é destinado aos profissionais que atuam na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação de jovens e adultos e também para pesquisadores, gestores, alunos de graduação e de pós-graduação em educação
computação e áreas afins. Os interessados em inscrever seus trabalhos têm até a próxima segunda-feira. O prazo final para inscrição sem apresentação de trabalho é de 11 de novembro. Mais informações no site www.ufo.br. E como já foi divulgado aqui pela TV Universitária, na última sexta-feira, 2 candidatos vão disputar o segundo turno das eleições da UFO, com a votação marcada para a próxima quarta-feira e também na quinta desta semana. E como de costume, a TV Universitária, para promover a democracia e informar a comunidade acadêmica sobre as propostas, nós vamos entrevistar os 2 candidatos. Começamos hoje com o professor Elmiro Rezende. Nós vamos conversar então com o doutor Elmiro. Doutor Elmiro, primeiramente, parabéns por passar desta primeira fase, e o senhor agora é candidato novamente ao segundo turno, que acontece agora neste fim de semana. Eu gostaria de saber como foi para o senhor passar esta primeira etapa das eleições 2012 na UFO. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado. Em nome de todo o grupo Humaniza UFO e da nossa chapa, professor Eduardo e eu, Ética, Autonomia e Compromisso Democrático. E nós agradecemos também, em seu nome aí, em nome de toda a equipe da TV, a toda a comunidade da UFO. Todos os segmentos se manifestaram livremente, foi uma demonstração democrática bastante interessante, e todos eles são igualmente importantes para nós. Se nós tivemos um pouco mais de voto em um e outro, entenda que nós estamos aí apresentando uma proposta para a universidade como um todo. Então, a nossa gratidão a todos que nos apoiaram. Muda alguma coisa, professor Elmiro? Eu sei que é apenas uma semana de prazo do primeiro turno para o segundo turno. Tem alguma mudança? O senhor vai fazer algo novo nesta semana, nesses poucos dias que restam para o segundo turno? Na prática não existe, porque significaria uma mudança de rumo que nós não temos essa proposta. Nós discutimos durante mais de 6 meses com toda a comunidade da Universidade Federal de Uberlândia uma proposta de uma universidade moderna, com outra característica administrativa, com outra performance, com outra visualização da conjuntura nacional e mundial. É essa universidade que nós queremos ver implantada. Então não há por que mudar. Nós tivemos o apoio de um segmento bastante grande dessa comunidade e esperamos poder repetir isso no segundo turno e ampliar esse conjunto de votos, e certamente será possível fazê-lo. O senhor tinha 3 adversários no primeiro turno. Desses 3, agora resta apenas um adversário. O senhor vai disputar com o professor Alfredo, que é o atual reitor. O que o senhor prepara para essa disputa? Existe alguma coisa que o senhor queira falar com relação ao trabalho que o senhor vai fazer frente à universidade, caso o senhor seja eleito, para que talvez o senhor possa apresentar? Eu sei que não dá tempo em apenas 8 minutos, mas um breve resumo das suas propostas, professor Elmiro. Bom, isso é possível. Na realidade não há diferença se você balanceia bem o primeiro turno em relação ao segundo. Há uma modificação de cenário, até porque 2 dos nossos colegas que disputavam a reitoria hoje já não estão mais no processo, mas continuamos a merecer todo esse apoio. Inclusive, com uma das chapas, hoje pela manhã, se manifestou livremente e nós tivemos a possibilidade de garantir esse apoio, que foi a chapa Todas as Vozes da professora Rosuíta. Nesse sentido, é que eu te digo que permanece aquela ideia do conjunto inicial das coisas, né? Uma proposta bem consolidada, amadurecida ao longo do tempo, construída por nós, há um grupo, não fomos nós que construímos essa proposta sozinha. Há um grupo que escuta permanentemente a universidade, que dialoga com os segmentos e que monta as propostas de administração. Então, não há. Nós temos hoje uma visualização de uma UFO que deve se primar pela qualidade em todas as áreas acadêmicas, no ensino, na pesquisa, na extensão. Nós temos um plano para consolidar
os cursos já colocados no âmbito da UFO, seja pelos projetos de expansão 1 e 2, seja pelo projeto Reúne, nós temos um compromisso de consolidar os campi fora de sede, Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba. Nós temos um compromisso com segmentos específicos, por exemplo, na categoria de técnico administrativo, garantindo a eles a oportunidade da qualificação e da capacitação. Nós temos uma proposta de avanço em toda a estrutura da extensão e nós temos que consolidar essa UFO pautada na ética e socialmente referenciada. Além disso, e para finalizar essa abordagem geral, o panorama geral que nós traçamos ao longo desse caminho, a consolidação e a melhoria das condições de pesquisa. Nós queremos ver a UFO nos primeiros lugares no que tange ao problema da pesquisa. Uma pesquisa de importância, publicada em veículos os melhores possíveis e os nossos cursos de pós-graduação assumindo a dianteira nessa proposta. Professor e doutor Elmiro, o senhor tem apenas 2 minutos para fazer suas considerações finais. Como eu disse, não é o tempo que a gente teve no primeiro turno, que a gente teve debate, que a gente teve o jornal inteiro, mas eu gostaria que o senhor falasse, então, o recado para que as pessoas pudessem apoiar o senhor nesse segundo turno, as suas considerações finais. Bom, finalmente, outra vez, os agradecimentos a toda a comunidade da UFO, né? Independentemente de qual categoria. Nós entendemos que a universidade é um conjunto de fatores, de conjunto de pessoas. Uma não funciona sem a outra. A UFO tem que ser essa estrutura singular na sua forma de ser e plural na capacidade de pensar. É isso que nós estamos procurando, é isso que nós defendemos, é isso que nós queremos. Para isso nós temos que ter diálogo permanente, nós temos que ter criatividade que nasce da capacidade de discutir, nós temos que ter uma crítica permanente e vontade de trabalhar. Esse é o conjunto de fatores que nós queremos desenvolver ao longo dos próximos 4 anos de gestão. Peço a todos que compareçam dessa vez, outra vez, ao segundo turno, com toda a calma possível que o momento exige. Nós não podemos ter, de fato, nenhum tumulto nessa fase. Isso não nos interessa, não interessa a ninguém que nos apoie. E vamos em frente, porque é preciso mudar, é preciso ter essa universidade moderna que nós defendemos. Tá certo. Professor Elmiro, muito obrigado pela entrevista, boa sorte para o senhor e boa sorte a todos os candidatos também em nome da TV Universitária. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E amanhã faremos mais uma entrevista, desta vez com outro candidato, o professor Alfredo Júlio. Portanto, não perca o TV Notícias de amanhã. E daqui a pouco tem as notícias do esporte com Amanda Barbosa, é o nosso TV Esportes. A gente volta depois do intervalo. No dia da eleição, para votar, você precisa de um documento oficial com foto. Pode ser o certificado de reservista, a carteira de identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho ou até mesmo o passaporte. Mas é importante levar o título, pois com ele fica mais fácil localizar a zona e a sessão de votação. Para saber o local onde votar, entre no site do TSE. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. E estão abertas até o dia 30 de setembro as inscrições para o Projeto Rondon 2013. Os professores interessados têm até o dia 27 de setembro para enviar as propostas de trabalho à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia. Mais informações pelo telefone 3239-4865 ou pelo site proex.ufo.br. E como hoje é segunda-feira, é dia de TV Esportes aqui pela TV Universitária. E quem tem os destaques para a gente é Amanda Barbosa.
Olá, boa noite. Pelo Campeonato Amador de Uberlândia, o Guará bateu o Tocantins pelo placar de 3-1 ontem e soltou o grito de campeão da primeira divisão. O Toca marcou com Renato, já o time do bairro Guarani balançou as redes com Tiaguinho, Paulinho e o artilheiro da competição com 22 gols, a Ender. Este foi o terceiro título do Guará, que faturou a primeirona também em 2004 e 2008. E no basquete, o time de Hélio Rubens foi colocado à prova contra o Brasília em 2 amistosos no fim de semana. Na sexta-feira, a movimentação foi boa, a marcação funcionou e o time da casa venceu por 103-93. Já no sábado, a equipe sentiu as ausências e foi derrotada por 75-65. Os jogos serviram como preparação para a temporada 2012-2013. O Uberlândia estreia no Campeonato Mineiro na próxima sexta contra o Minas, em Belo Horizonte. E a equipe feminina de goalball da Universidade Federal de Uberlândia conquistou no início deste mês, de forma invicta, um torneio disputado em Araxá. Audição apurada e sensibilidade nas mãos. Essas são as habilidades necessárias para a prática do goalball, um esporte criado exclusivamente para deficientes visuais. Gisele e Lilian são atletas da equipe da UFO e falam como a vida mudou após a prática da modalidade. Aprendi a ter amigos, eu aprendi a ter colegas. Eu aprendi a separar o esporte do pessoal. Eu aprendi que a gente pode sim, né, ter amigos. Eu aprendi que na vida tudo tem o seu tempo e tudo tem sua hora para chegar e para fazer. Eu era muito estressada, sabe? Depois que eu vim para cá, aprendi a controlar mais. Praticar esporte, o goalball mesmo em si, eu elimino a minha raiva, meu estresse todinho aqui, porque chegar aqui, com a ajuda dos professores, dos próprios estagiários, a gente compensa muito isso. Recentemente, o grupo venceu de forma invicta o segundo torneio Araxá de goalball, motivo de muita felicidade para o técnico e principalmente para Gisele, artilheira do time e vice-artilheira da competição. Realmente é muito gratificante, principalmente sabendo que, técnica e taticamente, elas obedeceram todas as orientações que nós demos durante os jogos. Foi onde concretizou nas vitórias que nós conseguimos lá em Araxá. Foi muito emocionante para mim na hora, e sim trazer a medalha para mostrar para as pessoas que nós deficientes podemos sim vencer, podemos sim competir e podemos sim mostrar para frente que a gente, com deficiência visual, a gente pode tudo, nós somos capazes a tudo. Fernando se orgulha das atletas e já pensa nas próximas competições. Retornamos agora a partir de hoje com os treinamentos mais pesados, específicos, em busca dessa competição em Uberaba, né, que é a terceira Taça Uberaba, que deve ocorrer na primeira semana de novembro. Mesmo com os resultados positivos, as dificuldades existem. Os gastos com o esporte são altos e vão desde a estrutura da quadra até os equipamentos usados pelos atletas. E faltam patrocinadores. Nós estamos em busca, principalmente para nós podermos realizar a segunda Copa Uberlândia de Goalball em final de novembro e início de dezembro. Desde materiais, alojamento, hospedagem, a questão da alimentação, né? Que para realizar essa Copa nós precisamos de 2 lanches, né? 2 cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantar para em torno de 100 a 140 pessoas, né? Situação que não impede a busca pela realização dos sonhos. Meu sonho para o futuro é levar para as pessoas que o deficiente visual é capaz de vencer seus objetivos, seus obstáculos e conquistar os seus sonhos, mostrar que pode crescer, mostrar que pode conseguir aquilo que está buscando, basta o deficiente querer. O TVU Esporte fica por aqui, mais informações você acompanha na quinta-feira. Até lá! Muito obrigado, Amanda. A Amanda volta na próxima quinta-feira aqui no TVU Notícias, que termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã às 6h30 da noite a gente está de volta com mais informações de qualidade para você. Uma boa noite, a gente se vê amanhã.